Muito bem, chegamos então ao nosso terceiro vídeo sobre dosimetria da pena. Nós já explicamos um pouco como funciona a primeira fase, não é? Agora vamos falar um pouco de cálculo. Davi, como é que eu calculo a pena base se o Código Penal não me dá números, não me dá parâmetros? E realmente bem-vindo ou bem-vinda à aflição daquele que interpreta o Código Penal. Eu digo isso porque não existe, ao contrário das causas especiais de aumento de pena, não existe uma regra clara, uma quantidade de aumento. Aqui é uma discricionariedade do magistrado. O artigo 67, embora diga respeito à segunda fase, joga alguma luz ao 59. O 67 diz assim: no concurso de agravante e atenuante, portanto, segunda fase, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Então veja que o 67 fala em agravante e atenuante, mas ao mesmo tempo usa elementos do caput do 59. Então é seguro afirmar, portanto, que o Código Penal usa uma regra de preponderância. O juiz deve analisar as 8 circunstâncias e ver quais são as preponderantes, e usar ali uma espécie de um centro de gravidade. Naturalmente que isso não resolve o problema da aplicação. Uma regra costumeira, é a seguinte: a jurisprudência fixou o seguinte entendimento: olha, se esse fator, se essa circunstância fosse tão grave, então o legislador teria tornado-a uma causa especial de aumento de pena. E a menor causa especial de aumento de pena que existe é de 1/6. Então se fixou um certo entendimento de que as circunstâncias não devem isoladamente agregar mais do que 1/6 à pena mínima, sob pena de elas serem mais gravosas do que as próprias causas especiais de aumento de pena. Agora em junho, o STJ, no habeas corpus 323.844, 323.844, relator o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, reafirmou esse entendimento. Como regra geral, nenhuma circunstância judicial, como se convencionou chamar uma desses 8 fatores do 59, deveriam agregar mais do que 1/6 à pena mínima. Mas o STJ mesmo faz uma ressalva que, em casos particulares em que o juiz particularmente fundamentar, ele pode sim passar desse 1/6. Ou seja, não há, como eu disse, uma regra forte, uma regra dura que norteie o cálculo da pena. Então, o fundamental é que o juiz fundamente bem, e tente, então, justificar por que o incremento usual de até 1/6 é insuficiente para aquele caso concreto. Outra coisa muito importante é atentar para a súmula 231 do STJ. O STJ sumulou que, ao final da primeira e da segunda fases, não é possível fixar a pena nem abaixo do mínimo, nem acima do máximo. Essa é uma interpretação da qual eu particularmente discordo, mas ela é majoritária, do 59.2 do Código Penal, que diz que o juiz, atendendo aquelas 8 coisas, fixará a pena, inciso 2, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. A interpretação que se dá é que o limite é entre o mínimo e o máximo. Uma outra interpretação seria que os limites previstos são os limites globalmente considerados pelas regras todas do Código Penal. E quem for ler lá o artigo 65, lerá assim: são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ora, se sempre atenua a pena, então o legislador estava esperando que no caso que não houvesse nenhuma agravante, mas houvesse uma atenuante, a pena fosse ficar abaixo do mínimo legal. Essa discussão está superada,
em sentido contrário ao meu entendimento, sumulada lá, súmula 231 do STJ. No próximo vídeo, eu vou pegar um caso concreto que diz respeito às circunstâncias judiciais e ver como é que o Tribunal de Justiça de Rondônia decidiu, como é que o STJ rediscutiu a matéria. Até lá!